Muito boa tarde, tá começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan. E a gente já abre essa edição falando do Palmeiras, campeão brasileiro 2023. Pode até perder na última rodada, que ainda assim vai levantar a taça. Um pouquinho, que é o nosso operador, né? Como sempre, já levanta o hino do Palmeiras pra gente começar essa edição do Bate Pronto com o Vanderlei Nogueira, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado. Pois é, o Piperno que ainda tá naquela, viu, Vanderlei? Não pode comemorar ainda. Não, cuidado. Ele tá cantando em silêncio. Tá acompanhando o hino em silêncio. É um homem cauteloso, eu concordo com ele. Palmeiras, que fez a sua parte, bateu o Fluminense no Allianz Parque. Gol de Breno Lopes, o talismã do técnico Abel Ferreira. E o Palmeiras, que só no primeiro tempo fez 3 gols, apenas um valeu, mas esse foi o gol determinante para a vitória. Palmeiras e Fluminense deu Verdão. O Palmeiras, que fez 25 dos últimos 30 pontos em disputa nesse Campeonato Brasileiro. Nessa sequência toda, apenas uma derrota, que foi pro Flamengo, e agora está muito próximo. Os matemáticos colocam o Palmeiras com 99,9% de chances de título. Até 3 semanas atrás, até um mês atrás, Palmeiras não tinha nem 10%. Isso mudou com o passar do campeonato, com o desenrolar da competição. E o Palmeiras chegou. Palmeiras campeão brasileiro, para mim não tem mais discussão. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Verdão, que fez a sua parte no Allianz Parque e agora pode até ser derrotado, que ainda assim fica com a taça, Vanderlei. Um abração para você, Pedro, para o Flávio e para o nosso Piperno, com os cumprimentos respeitosos já pela faixa comprada, mas não exposta. Eu queria dizer o seguinte, foi uma vitória importante, já esperada, né? O time está bem, está embalado, cerca de 30 mil pessoas na arena, enfim, um trabalho muito competente de todo mundo por lá. O time vai comemorar mais um título extremamente importante, fechando o ano. E agora fica sempre aquela dúvida, nas próximas horas ela será dissipada, se o comandante do futebol vai continuar ou vai prosseguir. Pelo menos oficialmente. Seguramente a presidente Leila Pereira já sabe o que vai acontecer. Se contará com o professor Abel Ferreira até o final do mandato dela, até o final de 2024, ou ele vai embora na virada do ano para novos rumos. Ela já sabe. Oficialmente ninguém foi informado ainda. Foi um trabalho competente, né? Graças à lambança do Botafogo, isso não pode ser esquecido, né? Isso vai passar para a história mesmo. A grande lambança de um time que foi praticamente perfeito no primeiro turno e foi desastroso no segundo turno, perdendo jogos improváveis, perdendo a diferença larga que tinha conseguido, e aqueles que estavam quase desistindo começaram a tomar confiança, a ficar entusiasmados, que foi o caso do Palmeiras. Teve competência para chegar, muito bom, é um título conquistado mesmo, aquela perseguição implacável ao líder. Alguns fizeram isso, mas o único que chegou à frente foi realmente o Palmeiras. Parabéns a todos que estão lá, a torcida que está soltando rojões. Essa madrugada tivemos foguetório por aí, né? É verdade, foguetório. Onde eu moro teve foguetório. E o cara deve ter bancado uma grana, porque ficou uma meia hora soltando rojão quando o jogo acabou. Sabe? Então foi muito legal. Bacana, a gente vai falar muito mais sobre isso. Onde eu moro também eu vi fogos, depois do apito final. Tá vendo? Era aquilo que a gente falava, o Palmeiras precisava vencer um desses 2 jogos, ou contra o Fluminense ou contra o Cruzeiro. Já fez a sua parte agora e vai para Belo Horizonte aí, podendo até mesmo ser derrotado. Flávio Prado, o que falar dessa campanha do Palmeiras, campeão brasileiro em 2023, Flávio? Olha, boa tarde, Pedro, amigos. O Palmeiras, ele teve uma regularidade de forma irregular. O campeão do torneio turno é sempre um time da média, né? Por isso que eu gosto tanto do torneio turno, porque ele vai premiar aquele que na média foi melhor. Então, em nenhum momento o Palmeiras foi espetacular, mas ele estava sempre lá entre os primeiros. Na época da Libertadores, tirando um pouquinho o pé, agora aqui ele um pouquinho mais ousado, e nessa fase final deu uma arrancada bacana e acabou conquistando o título. O Palmeiras não tem nada a ver com queda do Botafogo, então isso é outro papo que a gente vai ter depois. Mas o Palmeiras manteve a média, ele teve sempre entre os primeiros, e quando
lá em cima a coisa começou a desabar. Ele chegou aqui, teve um tropeço contra o Flamengo, que dava a impressão que a coisa ia reverter, mas saiu altivo dessa derrota e acabou na média conquistando o título. Não foi brilhante no todo, mas teve uma boa média de produção e nessa média de produção acabou ficando com o título e não dá para discutir esse título. Fábio Piperno, concordo com o Flávio. Agora... Se o Botafogo tropeçou, aí é problema do Botafogo. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, campeão com méritos do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, ninguém é campeão brasileiro por acaso. Um campeonato com 38 jornadas, o Palmeiras fez a sua parte. Boa tarde, Pedrinho, Vanderlei, Flávio, um abraço à nossa audiência. Especial abraço também aos palmeirenses Guilherme e Cauê, que eu encontrei ontem numa estação de metrô, inclusive eles estavam lá muito eufóricos. Eu vi a foto, muito legal. E tal. Estávamos satisfeitos, é? Muito simpáticos, inclusive, nada daquela coisa. Estavam lá, enfim, festejando. Comemorar junto com o pessoal da Mancha Verde. Você foi? No meio deles lá. É mesmo? Foi. Que beleza. Estou falando sério. Estou falando sério. Estou falando sério. Foi uma casualidade. Encontrei lá. Eu saí para ver o show do Demônios da Garoa. Tá. E ali no caminho, onde para o meu carro, no meio da festa da torcida do Palmeiras. Aí vocês perguntam, você foi reconhecido? Não, senão eu não estaria aqui para contar a história. Né? Mas eu estava lá no meio do bolo. Eu acho que há momentos, Flávio, que a gente tem que manter uma distância regulamentar. É bom, né? É bom. É bom. Não, e inclusive sobre esse grupo aí, eu também, assim, embora palmeirense... Mas eu procurei me contar que vai que acontece alguma coisa, eu sou obrigado a... Vanderlei? Aí... Eles não sabem do que eles escaparam. Pois é. Aí que tá o negócio. É porque é o Flávio Prado em nova versão. Com a energia do Olodum e tal, é tudo diferente agora. O Olodum era o carnaval só. Enfim, que beleza. Mas eu também não tenho muito prestígio com esse grupo aí que você citou, né? Até porque, assim, embora possa fazer algumas críticas pontuais, de vez em quando a gente também elogia a dona Leila e critica os baldes de tinta que o pessoal gasta nos muros e tal, né? E os títulos estão vindo aí, né? Mas o fato é que, veja, a concorrência facilitou, errou, né? Perdeu pontos importantes. E o Palmeiras, nessa reta final, nesses de 10 jogos para cá, o Palmeiras fez 25 pontos em 30 possíveis. Então, assim, estava lá atrás. Teve gente que, inclusive, coleguinha, falou, já começou a desabar um monte de crítica. Não, porque esse ano erraram tudo e não sei o quê. Tinha que ter contratado mais esse verbo. Olha como usam mal esse verbo no futebol e tal. Eu estou muito à vontade para falar desse negócio. Né? Nosso Pedro Marques é testemunho, porque em janeiro estava lá dizendo, olha, vamos observar mais, esse elenco tem muita gente de talento vindo aí, vamos primeiro testar o que tem em casa e depois, pontualmente, trazer um ou outro jogador. Eu acho, até entendo, o Palmeiras poderia ter trazido, quem sabe, mais um reserva para o Veiga, correu esse risco. Ano passado ele se contundiu, foi um prejuízo danado. Esse ano ele era um jogador que não tinha um bom substituto. Agora, em relação aos jogadores de ataque, que elas estão pedindo mais atacante, até agora, inclusive. Como é que, veja, em sã consciência, embora tenha perdido o Dudu, Palmeiras com o Hendrick, Luiz Guilherme, Kevin, gente pressionando para trazer mais atacante, mais apostas. Testa lá, esses caras estão aí, todos eles têm muito talento. E olha, ainda está subindo esse Estevão aí. Mas o fato é que eu acho que fez uma bela campanha de recuperação. Não é um time tão brilhante quanto foi o de 2022, mas continua sendo um time muito forte. Isso é normal. Numa grande equipe de futebol, vai ter temporadas um pouco melhores, um pouco piores, mas vai sempre se manter entre os melhores. Se o Palmeiras termina esse campeonato em segundo ou terceiro lugar, teria sido um fracasso? Acho que não, está brigando em cima. Poderia ter perdido o campeonato por 1, 2, 3 pontos. Eu acho que isso aí é uma margem muito estreita para merecer o rótulo de fracasso. Da mesma forma que quando o Palmeiras perde a Libertadores nos pênaltis, eu também não acho que tenha sido o fim do mundo, não foi nada vexatório. Acho que o Palmeiras era melhor que o Boca, mas está muito longe de ter sido um vexame. Então, eu também acho que, às vezes, o torcedor, eu nem vou levar muito a sério, porque é óbvio que o torcedor,
Ele é um apaixonado e um passional por definição. Mas, assim, outros segmentos que trabalham com o futebol tem que ter um pouco mais de tranquilidade para avaliar algumas coisas. Por exemplo, o Atlético Mineiro, se for vice-campeão, se for terceiro colocado esse ano, vai ser um fracasso? Eu acho que não. Então, o Palmeiras faz de novo uma temporada muito boa. O Palmeiras tem jogadores muito competentes e, assim, com DNA vencedor. Isso é muito importante e faz diferença. Essa é uma das grandes diferenças, aliás, com todo o respeito, que outro dia, um dia desse, o pessoal achou que era um excesso de arrogância e tal, mas é a realidade. Assim, essa é a diferença entre um gigante como é o Palmeiras, um Flamengo, e, por exemplo, um ex-grande como é o Botafogo, que chega a essa hora, ele vai fraquejar. Eu queria só, num detalhe que falou o Piperno, dizer com relação a esse negócio de fracasso. A gente comete muitas incoerências, mas corre muito a favor, pela estrada de que tenta não cometer. Mas a gente, ao longo de toda a temporada, escorrega. Eu digo a gente, todo mundo, né? Claro que existem alguns deuses aí que não erram nunca, mas evidentemente a gente sabe que escorrega em alguns momentos. Mas nesse negócio de fracasso eu não escorreguei. Quando começou o campeonato, eu falei que o objetivo desse campeonato, quase apanhei, falei assim, o grande campeonato da competição, o grande campeonato do continente, todo mundo sabe, é a Libertadores. Não, mas é importante. O Campeonato Brasileiro é extremamente importante, é muito importante. Mas ficando entre os 4 primeiros, desde que não seja uma diferença de 10 pontos, não é fracasso. É uma coisa, assim, muito aceitável. Você conquista o 4º lugar do principal campeonato do continente e vai para a principal competição do continente. Pronto, é isso que eu acho. E foi o que está acontecendo aí. Os 4 primeiros, a torcida pode até torcer o nariz, porque queria mais, eu compreendo como é que é. Mas friamente, não é um fracasso, você tem razão. Não é. E aquele que chegou... E esse teve um tempero todo especial, porque praticamente estava liquidado no final do primeiro turno. E aí a coisa começou a mudar, há 2 rodadas passadas aí, durante o jogo a coisa foi mudando. Não é verdade? Sobe, desce, agora fez o gol, subiu, não é verdade, Pedro? Sim. Sobe, quer dizer, foi emocionante, foi uma coisa bacana. E terminou horas antes da rodada final, ainda tem uma pitada de dúvida, claro, ficção, mas não importa. Tem pitada de dúvida até para queda, não é isso? Não está definido oficialmente queda. E a participação das equipes em outras competições ao longo da temporada. Né? O pepino mesmo, nesse instante, é Vasco e Santos, que estão no vácuo aí para não participar de nada além da competição. Tá certo? Então, a última rodada pode mudar um pouquinho. Sim. Então, está tendo um tempero muito especial. Eu queria só reforçar... Ô, Vanderlei, e assim, sobre isso, só muito rápido, quer dizer, erros de arbitragem tem para cá, para lá e tal, mas, por exemplo, o Palmeiras teve um lance que até hoje é inconclusivo, o lance do Arthur contra o Bahia. A gente, ninguém consegue cravar com a devida segurança se a bola entrou ou não, né? Não foi dado o gol e o Bahia, na última bola do jogo, acabou ganhando. Então, vamos imaginar que o Palmeiras perdesse esse campeonato por 2 ou 3 pontos. Aí, daqui 30 anos, aparece lá um supercomputador e consegue falar, puxa vida, aquela bola entrou. Quer dizer, terá sido um fracasso perder um campeonato, teria sido um fracasso perder um campeonato por 2, 3 pontos com um lance tão inconclusivo como aquele? Então, eu acho que tem algumas coisas que elas não são tão cartesianas assim, né? Essa história de fracasso, sucesso. Pedro, e no tema lamento, esse campeonato vai para o Guinness. Por exemplo, o Botafogo ele pode escolher o que ele quer lamentar. Ele pode. Os gols nos minutos finais, que nós demos a relação aqui, o que ele tomou de gol no minuto final, deixando de ganhar pontos, incrível. E a penalidade perdida pelo Tiquinho. Poderia ter dado o título para eles. É isso. Eu acho que essa é uma das imagens do campeonato. Aquele jogo, 3-1, 37, 38 do segundo tempo, e o pênalti desperdiçado pelo Tiquinho Soares, a defesa do Everton. Porque se faz o 4-1 ali, e aí, como é que ficaria o jogo? 3 pontos, né? Pois é, será que o time do Botafogo também teria se abalado?
muita coisa que entra na conta do campeonato e vai entrar na história desse Campeonato Brasileiro 2023. Flávio Prado, um Palmeiras que no decorrer do ano perdeu o Dudu com aquela lesão no jogo contra o Vasco da Gama, e o Abel Ferreira que teve que se virar aí para achar uma alternativa e achar uma outra formação tática, uma outra maneira de jogar, e tá aí, Palmeiras campeão brasileiro. Flávio. E aí ponto para Leila Pereira. Aliás, ontem ela fez uma postagem que eu morri de dar risada. Mas eu muita risada. Botou o rosto dela e escreveu assim: estão mais calmos. E aí eu, que nunca dou bola para comentário, fui lá os comentários, mas eu morri de dar risada. O cara xingando ela e tudo quanto a gente. Mas foi maravilhoso. Vocês estão mais calmos agora? Estão mais espetáculo. Parabéns. Foi espetáculo. Uma das melhores postagens do ano. O rosto dela escrito embaixo: estão mais calmos. Achei maravilhoso. Bom, se dependesse da comissão técnica, o Palmeiras teria feito contratações. Teria gastado mais uma bagatela legal de dinheiro, como gastou no ano passado, e a maioria dos jogadores, ou quase todos, sem nenhuma utilidade. O Pipero, agora há pouco lá no Morning Show, estava falando sobre os jogadores que foram contratados. Merentiel, Jailson, o próprio Flaco Lopes, que foi utilizado, a Tuesta, tudo dinheiro perdido. Tabata, tudo dinheiro perdido pelo Palmeiras. Jorge. Porque foi mal, as escolhas foram mal feitas. E dessa vez a Leila falou: peraí, nós temos uma base ótima, né? E aí a comissão demorou demais para acionar a base, mas foi obrigada a acionar quando perdeu a Libertadores. E a partir daí muda o Palmeiras. E aí sim, o técnico faz algumas mexidas interessantes, consegue ajeitar o time de uma tal forma que ele conseguiu esses últimos resultados extraordinários, inclusive usando muito o talento do Hendrick, que demorou para ser utilizado. Então, sem dúvida, ponto para Leila Pereira, que provou que o Palmeiras podia ser campeão brasileiro, que é o campeonato mais difícil, que tem que ganhar pela média, sem Scarpa, sem Danilo e sem Dudu, que perdeu-se no meio do caminho. E mesmo assim o Palmeiras foi o melhor. Ou seja, ele tinha elenco suficiente para isso e acabou conquistando o título utilizando a base. E tem mais gente para usar lá. Tem o Luiz Guilherme, por exemplo, que foi muito pouco utilizado, que é um jogador de talento. Tem muita coisa boa para ser usada na base do Palmeiras. Ou seja, a Leila estava certa quando dizia que não precisava fazer contratações. Eu acho que o Palmeiras, assim, já falei isso até no bate-pronto de sexta-feira, Palmeiras campeão com méritos, ninguém é campeão brasileiro por acaso. Para mim, um trabalho muito bom do Abel Ferreira, que a gente tem que pontuar, trabalho excelente do Abel, de manter a motivação dos caras lá em cima, que a gente sabe, 3 anos já de Abel Ferreira no Brasil. O Muricy Ramalho, quando ganhou o tricampeonato com o São Paulo, ele destacava: primeiro ano a gente ganhou com folga, segundo ano tive que já dar uma puxada nos caras, mas ganhamos com folga. E no terceiro ano, então, tive que puxar o vestiário inteiro, porque é muito difícil você manter a motivação. Tem uma hora que acomoda, não tem jeito, você acha que ganhou tudo e não tem mais como ganhar. E o Abel Ferreira manteve a motivação sem grandes contratações, no quesito, assim, jogadores que chegam para mudar a cara do Palmeiras. Todas essas contratações que a gente está falando aqui foram apostas. Foram apostas dentro de um time bem arrumado, consistente e que não ganharam sequência. O Merentiel, que citou o Piperno, não ganhou sequência no Palmeiras, foi pro Boca Juniors, ganhou sequência lá e tá dando super certo. É o artilheiro da temporada do Boca Juniors, que chegou à final da Libertadores da América. Não sei se o Flaco Lopes tivesse ganhado sequência, teria funcionado. Enfim, outros a gente já pode considerar como um fracasso mesmo, né? Outras contratações aí dessa era Abel Ferreira, e que também eu coloco na conta da Leila e coloco na conta do diretor Anderson Barros. Mas é o seguinte, o que eu quero pontuar é o seguinte: Palmeiras campeão com méritos, mas se o Botafogo tivesse confirmado o título, e todo mundo aqui apontava para o Botafogo, o que a gente hoje estaria falando da Leila Pereira? O que a gente hoje estaria falando do ano do Palmeiras? O Palmeiras não precisa de contratações para a próxima temporada, para reforçar esse elenco, para dar uma cara nova, para vencer da maneira que venceu em 22, com mais consistência, dominando o campeonato de ponta a ponta? É essa a pergunta que eu faço. O que a gente estaria hoje falando da Leila Pereira se o Botafogo tivesse confirmado o título? É só essa reflexão que eu faço, Wanderlei. Bom, em cima do que você acabou de colocar sobre a mesa aí, tenho falado da mesma maneira. Pior do que não contratar é contratar errado. Contratar por contratar só para dar satisfação, eu acho que é uma irresponsabilidade de um gestor. Agora, contratar jogador que você sabe que é muito importante, que é bom, que vai ser uma alternativa legal para o treinador, que pode chegar mesmo para brigar, hoje já está brigando pela posição de titular, esse eu concordo. Se tem dinheiro em caixa,
Se você tem um cara que está sendo monitorado e pode ser uma boa contratação, realmente uma boa contratação, eu acho que deve assinar um cheque, sim. Agora, só para dizer, contratamos mais um e apresenta o cara e não acontece nada com o cara, e você tem uma base que é uma verdadeira caixa de joias, que se não tivesse ninguém, tudo bem. Acabou, não tem ninguém no Nogueirópolis, tem que contratar outra conversa. Agora, a base do Palmeiras, do sub-12 a quase profissional, ganhando tudo. E além disso, não é só o título, né? É bom ganhar, claro, não é só o título, mas alguns que se destacando mesmo, jogadores que você sabe que terão futuros. A gente falou aqui, o Pedro, você sabe disso, todo mundo falou isso, que o Palmeiras tem tantos jogadores bons, mais jovens, que muitos escaparão pelos dedos. Todos vão ser usados pelo time principal? Não serão usados. Você vai encontrar lá jogando no time de um estado distante ou fora do Brasil. Ah, mas saiu da base do Palmeiras, está vendo? Ou é um fracasso, ou, olha, está brilhando, poderia ter ficado. E essa discussão vai ter sempre. Mas porque pela quantidade. Pela quantidade. Tem vários jogadores brilhando aí nas categorias menores do Palmeiras. E está aí o Endrick. O Endrick, que o Flávio já abordou de passagem, que eu acho que ele foi um desperdício ao longo da temporada. Eu acho que se ele tivesse entrado antes, muito provavelmente, eu não tenho bola de cristal, mas pela atuação dele como marcador de gols, é muito provável que ele teria feito mais gols. Então aí não precisa ser nenhum PhD em raciocínio para saber que se ele tivesse feito mais gols, talvez o Palmeiras tivesse um pouco mais de pontos, estaria nessa condição com mais folga. É isso que eu vejo. Ah, mas você tá delirando. Posso estar delirando, mas não estou falando de um Zé Mané qualquer. Estou falando de um garoto que chegou aí e desequilibrou a favor do Palmeiras nas últimas rodadas, nos últimos tempos. Ele entrou e o Palmeiras começou a colocar a cabeça para fora de novo. Ou é mentira o que eu estou dizendo? Tá certo? Eu vou repetir. O Marcos, que já viram falar num tal de Marcos, goleiro, que parece que tem uma história razoável no Palmeiras, ele falou num vídeo de 7 segundos aí, quando ele viu que o Endrick estava escalado na posição errada. Nessa posição, vão matar o garoto. Palavras do Marcos, que ele estava vendo que ele estava sendo colocado no lugar errado. Bastou colocar o Endrick no lugar certo. Olhem as esticadas que ele está dando. Fica uma loucura para cima das zagas adversárias. Só na pancada. E mesmo assim, nem isso está funcionando, porque o cara parece um touro. É isso. É isso?